O Salmo 19, o salmo que nós começamos a nossa liturgia, o nosso culto nesta noite, no seu versículo primeiro, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo, quando vai escrever sua carta aos Romanos, preste atenção, meus irmãos, que tudo isso faz parte do sermão. No primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, ele vai falar sobre a idolatria e depravação total dos homens. Aí ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esses dois textos, meus irmãos, fazem parte justamente da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Houve uma época, e todos nós sabemos disso, que não tinha a palavra escrita. Não tinha. Como Deus se revelava? Como as pessoas sabiam quem era Deus? Como era Deus? Qual a vontade de Deus? Qual os desígnios divinos? Então Deus se revelou, segundo a Bíblia aqui, pela criação. A primeira revelação de Deus é a criação. Você contempla o céu, como diz o poeta, bordado de estrelas, você vê a glória do Senhor, mas ao ver o sol raiar, ou quando a chuva vem torrencialmente contra nós, às vezes até destruindo algumas coisas, ou você vê uma cachoeira, ou um lindo campo florido, ou você olha e pega e balança uma criança, e tantas coisas, você vê a manifestação divina. A manifestação de Deus. Veja, não tinha nenhum livro, não tinha nada. E Deus se manifestou pela criação. Mas depois Deus foi manifestar-se ainda. E Deus começou a se revelar através de pessoas, das quais a gente conhece muito bem o maior profeta do Velho Testamento, que é Moisés. Então Deus começa a se revelar e aí vai se revelar também através da sua palavra. Veja como nós começamos até onde nós chegamos. Então, Deus escolheu pessoas para escreverem e manifestarem a sua palavra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é o quê? A manifestação da palavra de Deus. Ela é a palavra viva de Deus. É Deus se manifestando a cada um de nós. Ou nós cremos assim, ou então nós estamos perdendo tempo aqui. Nós perdemos tempo aqui. Se a Bíblia, a palavra de Deus, for para nós, como é para alguns críticos, alguns estudiosos, que estudam apenas como um livro qualquer, mesmo que use a exegese, mesmo que use a hermenêutica, mesmo que use todos os recursos possíveis e imaginários para entender, e alguns vão até entender,
Mas se não for através da inspiração do Espírito Santo, do Deus que opera, essas pessoas, mesmo entendendo a mensagem, elas não absorvem a mensagem. Porque o Espírito Santo não está agindo nelas. O que eu quero colocar com isso? Bem simples. Existem muitos livros importantes no mundo, uma vasta literatura. Hoje em dia, a maior biblioteca que nós temos é a biblioteca virtual, né? É a maior biblioteca. Então, você tem no seu celular a maior biblioteca do mundo. Tudo que você quer, você vai lá, consulta. E através desses livros e de comentários e de exegeses, tudo, você pode pegar um texto, estudar o texto bíblico e dizer, na realidade, esse escritor sagrado, ele quer dizer isto, ele quer ensinar isto. E você pode até aprender aquela lição. Mas se não for o Espírito Santo de Deus em você, essa mensagem não entra no seu coração, não entra na sua mente, não entra na sua alma, entra no seu intelecto. Entra no seu intelecto. Faz parte da sua cultura, do mundo da sua cultura. Você ser um homem sábio. E você pode decorar muitos salmos, você pode, ou até todos os salmos, você pode decorar o Sermão do Monte, que Cristo proferiu, ou tantas outras palavras, e saber disso. Existem alguns conferencistas, inclusive no Brasil, alguns bons conferencistas, alguns dos maiores, inclusive, do mundo, que eles usam, inclusive, a palavra, usam a Bíblia, e têm um conhecimento profundo da Bíblia. Eu mesmo, de vez em quando, ouço alguns deles, em palestras que eles fazem, certo? Em várias universidades e tal. De vez em quando eles usam exemplos bíblicos. Mas chega um ponto que diz, eu paro aqui. É interessante que alguns deles são até ateus, mas usam a Bíblia. Aqui, meus irmãos, entra justamente aquilo que eu quero comunicar aos irmãos nesta noite, que é a palavra do Senhor. Jesus está dizendo as suas últimas palavras para os seus discípulos. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas se referem a estas últimas palavras, cada um à sua maneira. O material, como eles arrumam, é de diferente maneira. De acordo com a cultura de cada um, com a versatilidade de cada um, aquilo que Deus colocou na mente de cada um. Mas eles usam. E vocês vejam que aqui são justamente as últimas palavras do Senhor. Ele começa a partir do capítulo 23, versículo 13, as últimas advertências. Vai falar sobre o sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do bom servo, a parábola das virgens. Jesus está fazendo, justamente, preparando os discípulos para os últimos momentos dele. E ele chega justamente aqui, neste capítulo 24, versículo 35, ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui, meus irmãos, nós temos uma passagem dita, palavras ditas pelo Senhor Jesus. Ele é a palavra viva. Nós já poderíamos adiantar que ele estaria dizendo, tudo pode passar, mas eu jamais passarei. Que palavra é esta que nunca vai passar? Quando a gente vai estudar um texto antigo, a gente tem uma dificuldade muito grande em estudar um texto antigo. Porque um texto antigo, ele foi escrito, digamos, há 100 anos, há 200 anos, ou há 500 anos. Você só vai entender bem aquele texto se você fizer um estudo criterioso da sociedade da época.
Porque aquele escrito tem a ver com aquele momento, com a cultura da época. Há quantos anos foi escrito isso aqui? Existe uma regra, e essa regra é muito importante. É trazer isso para os dias de hoje. Trazer a Bíblia, a palavra de Deus, para os dias de hoje. Por quê? Vamos ver. Primeiro, porque essa palavra não passa. Se escrita há tanto tempo, escritas em línguas diferentes, para uma sociedade totalmente diferente, para um povo de uma cultura diferente. Como isso aqui é feito para judeus, escrito em grego, às vezes o grego clássico, a língua clássica, ou o grego da Koiné, que é o português errado. Assim como nós temos o português escorreito e temos o português errado, mas todo mundo se comunica. Errado mesmo é quem vai ignorar aquela pessoa que não estudou português falando errado. E quem está errado é você. Aquela pessoa está certa, dentro da cultura, do mundo dela. Como trazer isso para os nossos dias? 2000 anos depois, a gente nem pode imaginar como era a vida social daquele povo. E esta palavra ser para aquela época, atravessar a época medieval, atravessar o mundo moderno, chegar para o mundo contemporâneo, isso chama-se contemporaneidade da mensagem. E dizer, essa palavra é tão importante para nós hoje, quanto foi para aquele povo, naquela época para a qual foi escrita. É a mesma palavra. Não passou, e não passa, e não passará. Por quê? Porque ele é palavra de Deus. Dificilmente alguém relê um livro. Se ele for muito bom e pequeno, né? Você relê talvez uma vez. A segunda vez você não relê. E fica na sua estante, depois você doa para uma biblioteca, doa para alguém. Mas você não relê, por melhor que seja aquele livro. Mas a Bíblia você lê as mesmas passagens sempre. Você lê sempre o Salmo 23. Você lê sempre o Salmo 100. E cada vez que você lê, você se sente bem. Parece que algo novo acontece na sua vida, mesmo você lendo aquilo que você já leu tantas vezes. Eu não sei quantas vezes cada um aqui já leu a Bíblia toda. Eu já li algumas vezes. E às vezes, quando eu vou ler novamente aquela mesma passagem, aí eu tenho a curiosidade de ir buscar as Bíblias que eu guardo e ver que aquelas passagens estão sublinhadas. Porque elas me comunicaram alguma coisa naquela época, e agora está novamente a mesma passagem me comunicando coisas novas. Isso chama-se atualização. Contemporaneidade. Essa palavra de Deus, ela não passa, sabe por quê? Porque ela é uma palavra poderosa. Você sabe que existem alguns livros que modificam uma sociedade. Talvez você não saibam, mas existe um livro no Brasil de um ministro chamado Saulo Ramos, que foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, que você lê todo aquele livro, é um livro grosso, dá mais de 400 páginas, para provar que naquele movimento, preste atenção, quando Tancredo Neves morreu,
Tancredo Neves não tinha assumido ainda, ia assumir no outro dia. Quando ele morreu, quem deveria assumir a presidência da República do Brasil? O movimento foi muito grande, vocês nem imaginam. O exército entrou, muitos políticos entraram ali, mas tudo foi resolvido, você sabe por quê? Por causa de uma vírgula na Constituição brasileira. Tudo dependeu de uma vírgula. Pois bem, se houvesse um movimento hoje semelhante, você ia pegar aquele livro. Aquele livro modificou aquele momento histórico. Mas passou. Acabou. Esse livro um amigo meu comprou, depois me deu, guardei, depois emprestei a alguém me devolveu. Está lá. Eu não vou ler mais. Não vou ler mais. É um livro muito importante, mas não vou ler mais. Mas a Bíblia eu leio sempre. Porque aquele livro não me comunica mais nada. O que era histórico, ele já me comunicou. Mas a palavra de Deus é poderosa. Jesus Cristo, de todo o poder o Pai me deu. Quando você se volta para esse livro, você sente alguma coisa diferente na sua vida. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, porque essas palavras têm poder. Existem alguns livros com este título. Palavra tem poder. É uma palavra poderosa, por isso ela não passa. Ela não passa. Mas por que ela é uma palavra poderosa? Porque o Deus da palavra é poderoso. Aliás, ele não é apenas poderoso, ele é poder. É poder de Deus. Nós precisamos ter, meus irmãos, uma noção e procurar um entendimento maior desse Deus que nós cultuamos, desse Deus a quem nós servimos. Hoje, numa palavra rápida com o nosso presbítero aí, Rosiel, a respeito de algumas coisas que acontecem lá fora, no mundão da impiedade, eu disse, o que é que você espera? Né? O que é que nós esperamos dos ímpios? O que é que nós esperamos? O que é que você espera do mundo da impiedade? O que é que você espera de uma pessoa sem Deus? O que é que você espera? Todo tipo de atrocidade. Nada disso me espanta. Se vier do mundo da impiedade, nada disso me espanta. Agora, alguma coisa que dói, que machuca, é quando acontece, por exemplo, na família, ou na família da fé. Porque eu e nós somos filhos de Deus, amados por Deus, e somos santos de Deus. Somos chamados santos. A Bíblia nos chama assim. Então, o mundo se escandaliza de certas coisas que nós fazemos. O mundo não se escandaliza das coisas que eles fazem. E nós não podemos nos escandalizar, nem devemos nos escandalizar, do que o homem sem Deus faz. Agora, eles escandalizados do que nós, às vezes, fazemos, eles têm toda a razão. Porque espera de nós algo diferente. Aquele que ama ao Senhor Jesus deve andar como Jesus andou. Vocês sabem, porque nós somos chamados de cristãos. Mas vocês acham que a primeira vez que nós fomos chamados de cristãos lá em Antioquia foi alguma coisa extraordinária? Foi um elogio? Alguém estava batendo palmas para os cristãos? Não, não. A ideia era, eles são uns cristozinhos pequenos. Por que Cristo morreu? Por que mataram o Senhor Jesus? Então, aí você tem que pegar essa análise e dizer que nós somos cristãos, uns cristos pequenos. Não era nem um elogio. Com o passar do tempo, as coisas mudaram. Houve um tempo, aqui no Brasil, inclusive,
que ser cristão, só saber que você era um crente, fulano é um crente, aquela família é família de crente, há uma diferenciação muito grande. As pessoas confiavam plenamente nas outras. As pessoas da impiedade confiavam nos crentes. Embora não quisessem saber, mas confiavam. Veja, meus irmãos, no seminário, há alguns anos eu paguei uma matéria chamada Religiões Comparadas. E naquela época, com o professor Dr. Áureo Bispo, nós tivemos que fazer alguns trabalhos sobre essa matéria. E fomos assistir lá uma sessão espírita, também fomos à sinagoga, lemos alguns livros do Xangô, e tivemos que também ir lá ver como era que se processava o Xangô. Eu estava até gostando da coisa lá. Xangô, que eu li uns 5 livros sobre isso. E há uma experiência que aqui me marcou, foi no dia que nós estávamos ali, um grupo de seminaristas, eu estava aqui na janela, ao lado tinha uma senhora, a gente olhando para a dança, o toque, e o pessoal dançando e sobre aquelas músicas, muitas vezes jogando ali eucalipto, e pisando eucalipto, e jogando cachaça, barrufada de cachaça. Estava ali. Isso nós já tínhamos passado pelo PEGI, já tinha feito um estudo completo, porque desde as 9 horas que a gente estava lá, isso era quase meia-noite. E uma coisa que me surpreendeu foi que, quase meia-noite, o homem que estava tocando, todo suado, e as mulheres dançando, e tudo, e gritando. Aí o homem gritou: vamos, gente, vamos nos esforçar, senão o espírito não desce. Aí a mulher que estava ao meu lado disse: nem desce, nem vai descer nunca. Porque eu já pensei que tinha descido. Eu disse: não, meu jovem, não. Isso aí é tudo conversa. Eu disse: como é que a senhora sabe? Eu já fui daí. Eu já dancei aí. Eu já participei disso aí. Eu disse: agora a senhora não participa? Não. Por que a senhora não acredita? Eu disse: não acredito não, isso é conversa. Eu disse: a senhora acredita em quê? Disse: olha, a religião verdadeira, meu filho, é a religião dos crentes. Aí eu olhei para a mulher e disse: a senhora é crente? Deus me livre. Veja as coisas. Para a mulher, ela estava com a certeza de que o evangelho, ou os evangélicos, estão certos. Mas ela não queria saber. E ela tinha uma noção real daquele meio onde ela viveu. Aí eu olhei para ela e disse: e tem uma coisa hoje, porque o santo não vai descer aqui. Ela disse: por quê? Eu disse: tem um grupo aqui, inclusive eu, nós somos do seminário evangélico, nós estamos aqui observando. Agora que o diabo faz mesmo, agora que não desce mesmo. Vocês estão aí, vocês são crentes, mas não vai descer mesmo, não tem jeito. Essas coisas que se acontecem lá fora, eu não estou entrando no mérito, estou contando a história, o fato que ocorreu. Constata perfeitamente com essa palavra de Deus, que é palavra poderosa. É essa palavra que transforma o pior dos homens em um santo. E é essa palavra que transforma a pior das mulheres numa santa. É essa palavra. É essa palavra que modifica vidas, porque ela tem poder. Mas essa palavra é a palavra de Deus, e ela não passa. Como o próprio Senhor disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, porque ela é uma palavra verdadeira. É uma palavra verdadeira.
Nós estamos vivendo, desde algum tempo, o momento das chamadas fake news. Fake news. Ou seja, existe até processo, muita gente está processando outras por fake news. Você conta uma história porque ouviu, e às vezes a história não é verdadeira, você passa adiante e você é responsável. Você recebe muitas mensagens, você tem que saber se aquilo é verdade ou não. Vem nos seus e-mails, deve vir, né? Cobranças, especialmente mensagem, cobrança, né? Eu não comprei, eu não encomendei nada disso, mas já vem o boleto para você pagar, né? Se você pagar, você não vai receber de volta nunca. São fake news. Nós vivemos na época das fake news. Jesus disse, seja a vossa palavra como sim, sim, não, não. O que diz passar tem procedência maligna. Se tem procedência maligna, então você está dizendo, você está sendo instrumento do maligno. Eu, você, qualquer um. Se ela tem procedência do maligno, e é você que está dizendo, então você está sendo um instrumento do maligno. Saber até onde uma coisa é verdadeira ou é mentirosa, hoje é um trabalho muito, muito difícil. Muito difícil. E nós vivemos num mundo assim mesmo. O que é verdade? O que é mentira? A palavra de Deus é verdadeira? É. E ela não passa, ela não muda, porque ela é imutável, porque ela é verdadeira. Muda os tempos, muda as épocas, mudam as pessoas, muda a sociedade, muda tudo. Ela continua sendo fiel. Ela continua sendo fiel. Porque ela atravessou tanto tempo, tantos anos, tantos séculos, e chega para nós, e em pleno século XXI, com tanta coisa nova, nós abrimos este livro e dizemos, eu creio nesta palavra. Sabe por quê? Porque Deus nunca mentiu. Deus não é Deus de mentira. Deus é verdade. Ele é verdade. Nele não existe mentira. Ninguém encontrou uma mentira em Jesus Cristo, ele sendo Deus. Ela é uma palavra verdadeira, por isso ela não passa. A verdade, ela subsiste. Ela subsiste, ela enfrenta séculos e tempo, e ela permanece porque é verdade. Você morrer por uma verdade, nos dias de hoje até é difícil isso, né? As pessoas dizem, para salvar eu minto. Às vezes a gente diz aquelas mentiras, pessoas, mas está mentindo. Será? Será que alguém me abordar na rua, como abordava e perguntar, você vai votar em quem? No seu partido. Não quero confusão. Sim, mas o senhor mentiu quando está mentindo. Não, eu apenas me livrei das pessoas para evitar discussões maiores. Já pensou? Nós estamos falando de coisas muito mais sérias do que essas brincadeiras da vida, do que essas coisas da vida. Estamos falando de coisas sérias e não de brincadeiras. Essa é a palavra de Deus. Sabe por que ela não passa também? Porque ela é uma palavra eterna. Ela é uma palavra poderosa, ela é uma palavra verdadeira, porque Deus é verdadeiro. Note, Deus é poder, Deus é verdadeiro, o Deus é verdade. E ela é a palavra eterna, porque o Deus da palavra, ele é um Deus eterno. Então você pode crer, você pode acreditar, sem problema algum, porque você sabe que o Deus da palavra é um Deus eterno. O valor desta palavra está justamente no Deus dela. Nós costumamos dizer, nós precisamos amar muito mais o Deus da igreja do que a igreja de Deus. Mas por que nós devemos amar a igreja? Porque ela é de Deus.
Nós precisamos amar muito mais ao Deus da Bíblia do que a Bíblia de Deus, mas também vamos amar a Bíblia. Por quê? Porque ela é de Deus. Ela não tem fim. Passará os céus e a terra, estas minhas palavras não passarão. Ela é uma palavra eterna. Que Deus lhes abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.